Olá, investidores, sejam bem-vindos a mais um programa Gráficos no Radar, hoje, dia 13 de setembro de 2018. Bom, hoje foi um dia positivo, tanto para as bolsas americanas quanto para o dólar, que encerraram aí em alta. O Dow Jones encerrou o dia com uma alta de 0,57, o S&P com uma alta de 0,53 e o Nasdaq com uma alta de 0,75. Enquanto isso, o dólar, que também encerrou o dia aí em alta, encerrou com uma alta superior a 1%. Já na contramão, tanto do dólar quanto das bolsas americanas, aqui no Brasil, o Ibovespa teve um dia de queda. Fechou o pregão de hoje com uma queda de 0,58%, cotado a 74.686 pontos. O volume financeiro segue aí estável na média dos últimos pregões, em torno de 9 bilhões. Agora a gente vai passar para os principais gráficos do dia. Começando aqui pelo gráfico do Dow Jones, que segue aí com uma tendência de alta, trabalhando dentro de um canal. Ele segue em busca do teto desse canal de alta, que atualmente passa na região dos 26.260 pontos. E no rompimento desse nível, ele ganharia força para subir em direção à sua máxima histórica, marcada agora na região dos 26.617 pontos. Do lado negativo, em caso de algum movimento de pullback, de realização de lucros, o índice poderia recuar até a região dos 25.722 pontos, sem atrapalhar em nada a sua estrutura de alta. Passando agora para o Ibovespa, que teve aí um dia de realização, repare que ele encontra suporte na região dos 74.300 pontos e na perda desse nível ele poderia engatar no movimento de baixa de curtíssimo prazo, visando inicialmente a região dos 72.500 e posterior a região próxima aos 71.000 pontos. Do lado positivo, para voltar a pensar em uma reação no gráfico diário, o Ibovespa teria que superar inicialmente a faixa dos 76.500, onde poderia buscar os 78.700 e mais acima o último topo marcado na região dos 81.700 pontos. Passando agora para o dólar, que como eu falei anteriormente, segue com uma tendência de alta, ele vai buscando aí a máxima desse ano na região dos 4,21 e na superação desse nível seguiria forte no movimento positivo, com o próximo objetivo de alta na região dos 4,27. Do lado negativo, caso ele recue abaixo da região dos 4,14, ele poderia fazer um movimento de pullback até a região dos 4,04, que é um suporte que ainda ampara sua tendência clara de alta. Passando agora para o gráfico de Vale, a gente pode ver aqui no gráfico diário que após fazer um pullback até a região dos 52,20, o ativo mantém uma estrutura de alta e agora a gente ficaria de olho no rompimento da região dos 53,90, dos 54 reais, onde poderia abrir espaço para uma nova entrada na compra de curto prazo, visando inicialmente a sua região de máxima histórica nos 56,50 e acima desse nível projetaria um objetivo mais longo na região dos 54,49. Passando agora para o gráfico de Petrobras, o ativo vai trabalhando junto à sua média móvel de 50 períodos, que atualmente passa na região dos 18,90. E do lado positivo, para pensar em um movimento de reação no curto prazo, o ativo teria que retornar acima da região dos 19,50, onde teria um objetivo junto à sua resistência marcada nos 21,35. Já do lado negativo, caso se mantenha abaixo da região dos 19,50 e da sua média móvel nos 18,90, o ativo encontraria suporte, que ampara esse movimento de lateralização nos 17,61. Passando agora para Itaú, que também segue lateralizado no curto prazo, o ativo se aproxima de uma resistência marcada na região dos 41,20 e na perda desse nível poderia ganhar força na venda no curto prazo, visando inicialmente a região dos 40,35 e posterior com suporte na região dos 38,94. Já do lado positivo, para pensar em novas entradas na compra, o ativo ficaria devendo a superação dessa resistência curto marcada nos 43,50, onde poderia levar o ativo a voltar a subir com o objetivo final na região dos 46,36. Passando agora para Banco do Brasil, que segue aí com uma estrutura negativa, o ativo se aproxima de um suporte marcado na região dos 23,92 e na perda desse nível poderia acelerar na queda visando inicialmente a região dos 25,73 e posterior na mínima do ano marcado na região dos 24,08. Repare que do lado positivo, em caso de algum movimento de repique, o ativo teria inicialmente um gap para fechar nos 28,67 e acima desse nível encontraria objetivo de alta na região dos 31,50. Passando agora para a Ambev, que segue enfraquecido no gráfico diário, ele se aproxima aqui de uma região importante de suporte, marcada na região dos 17,80. Na perda desse nível poderia engatar no novo movimento de baixa no curto prazo. Já do lado positivo, a gente fica de olho na superação da região dos 18,50, onde o ativo poderia voltar a subir inicialmente até sua reta de resistência marcada nos 19,05. Esse é um patamar a ser vencido para o ativo reverter sua tendência de baixa de curto prazo. Passando agora para as ações de Camil, que vinha em um forte movimento de alta após romper essa formação triangular, cumpriu o objetivo na região dos 7,18, onde fez
onde confirmou um topo e iniciou um movimento de pullback, podendo recuar aí até a região dos 6,73, mas sem atrapalhar em nada a sua estrutura de alta. Caso ele recue apenas aqui até essa região dos 6,90 e volte a subir acima dos 7,18, o ativo encontraria objetivo de alta nos 7,55. Passando agora para a Uzi Minas, o ativo segue aí com uma tendência clara de queda, vem aí de alguns pregões com forte baixa, se aproxima da região dos 7,04 e na perda desse nível daria continuidade ao seu movimento baixista, visando aí o objetivo nos 6,72. Já do lado positivo, caso ele respeite essa região dos 7,04 e confirme um fundo nesse nível, o ativo poderia voltar a subir no movimento de repique, buscando aí o fechamento de gap na casa dos 7,88. Passando agora para as ações de Gerdau, que segue dentro de uma congestão de curto prazo, ela respeitando um suporte na região dos 15,05 e do lado da alta a gente ficaria de olho na superação dessa reta de resistência marcada nos 16,16, onde o ativo poderia voltar a ganhar alguma força na compra, visando aí o curto prazo, com o primeiro objetivo nos 16,30 e posterior na região dos 17,08. Já do lado positivo, caso ele perca essa região dos 15,05, aí sim o ativo poderia engatar no movimento baixista no curto prazo, com suporte na região dos 14,04 e mais abaixo o fundo na região dos 13,03. Passando agora para as ações de Embraer, que segue testando aí o piso da sua congestão retangular, marcada na região dos 19,20, e na perda desse patamar poderia ganhar força na venda para buscar inicialmente os 18,18 e posterior a região dos 17,03. Caso ele respeite essa região dos 19,20, para pensar em movimento de reação, o ativo ainda teria que superar a região dos 20,06, próxima à sua média móvel de 50 períodos. Somente acima dessa região dos 20,06, o ativo poderia aí pensar em alguma entrada com o primeiro objetivo na casa dos 21,58. Passando agora para as ações de Suzano, que ontem veio fechar o gap na região dos 51,21, mas segue aí com uma estrutura clara de alta e após esse movimento de pullback até a região dos 51,21, a gente ficaria de olho numa confirmação de fundo acima desse nível, onde o ativo poderia voltar a subir, seguindo aí sua trajetória altista, com o primeiro objetivo nos 54,97, onde passa sua máxima histórica, e acima desse nível projetaria um objetivo mais longo na região dos 61,10. Do lado negativo, abaixo dos 51,21, o ativo ainda encontraria um suporte que ampara a sua estrutura de alta nos 49,70. Passando agora para as ações Via Varejo, que foi nosso fique de olho de ontem. Repare que o ativo veio hoje de uma forte pressão na compra, encerrou aí o dia com uma alta aproximada de 10%, aí o fechando aí no dia de hoje um pouco acima, na faixa dos 10,80. O ativo fechou o gap que ele tinha deixado aqui na região dos R$14 aproximadamente, e na continuidade do seu movimento de repique, ele poderia subir até esse antigo suporte que passa a atuar como uma resistência na casa dos 16,35. Já do lado negativo, ele segue ainda com uma estrutura principal de queda e com suporte importante marcado nos 12,80. E no nosso Fique de Olho de hoje, nós temos aí as ações de Itaúsa. Repare que o ativo encontrou um suporte na região dos 9,30 e caso ele retorne acima da máxima do dia aí, na região dos 9,50, o ativo poderia voltar a subir no movimento de repique inicialmente até a região dos 9,79, na região dos 9,89, sendo que esses 9,89 abrirem espaço para voltar a apresentar uma tendência de alta de curto prazo. Então a gente estaria tentando apenas um movimento de repique na confirmação de fundo acima dos 9,30, visando inicialmente a região dos 9,90. Bom, e esse foi o nosso programa Gráficos no Radar de hoje. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos a audiência, desejando uma ótima noite e até a próxima.